Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Ao Pai das Misericórdias, junto com você aí na sua casa e nós aqui do santuário, fazendo essa comunhão profunda e onde nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos rezar juntos e confiar ao Pai as nossas vidas, os nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um trecho da audiência do Papa Francisco, das quartas-feiras, sobre o presépio, a escola de sobriedade e de alegria. Nós vamos tomar como texto bíblico Mateus capítulo 2, versículos de 10 a 11. Abre aspas. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Fecha aspas. Nestes dias, em muitos lugares, está a construir-se o presépio. É bom pensarmos na sua origem há 800 anos, quando São Francisco de Assis o fez ao vivo, em Grécio. Como nasceu o presépio? Qual era a intenção de São Francisco? Ele dizia assim, abre aspas, gostaria de representar o menino nascido em Belém e, de certo modo, ver com os olhos do corpo as dificuldades em que se encontrou por falta das coisas necessárias para um recém-nascido. Como foi colocado numa manjedoura e como se deitava sobre o feno, entre o boi e o pequeno burro. Assim consta no livro de Tomás de Celano, folhas 468. Naquela cena comovedora, resplandece a simplicidade evangélica. Louva-se a pobreza, recomenda-se a humildade. Perante o mistério da encarnação do Verbo, diante do nascimento de Jesus, precisamos desta atitude religiosa da admiração. O presépio é como um pequeno poço do qual aurir a proximidade de Deus, nascente de esperança e de alegria. O presépio é como um evangelho vivo, um evangelho doméstico. É como o poço da Bíblia, é o lugar do encontro, onde apresentar a Jesus as expectativas e as preocupações da vida. Se, diante do presépio, confiamos a Jesus o que temos no coração, também nós experimentaremos uma alegria imensa, uma alegria que vem precisamente da contemplação do Espírito de enlevo, em que vou contemplar estes mistérios. Somos convidados a parar diante do presépio para recuperarmos a paz e, apercebendo-nos da proximidade de Deus, nos enchermos de alegria. Assim o Papa nos diz que a contemplação do presépio é um momento de graça. Nós sabemos que desde a antiguidade o homem primitivo já fazia pequenas esculturas, fazia uns rabiscos nas paredes das cavernas para representar o dia a dia do seu trabalho ou um acontecimento de sua vida. Nós também, antes de ter a fotografia, a gente era desenhado os acontecimentos, eram marcados para que ficasse na memória. E o acontecimento de Belém, o nascimento de Jesus também, e foi São Francisco quem deu esse início, mostrando nas imagens, no significado, naquele cenário, um cenário doméstico, um cenário de uma família de Nazaré que teve o seu menino, e esse menino é nosso Senhor, esse menino é o Deus feito carne, que ele, da sua majestade,
da sua grandeza, do seu brilho eterno, se torna humilde, pequeno, nasce num lugar bem simples, não tinha roupa, teve que ser enrolado em faixas, não tinha cama para dormir, não tinha berço, e a manjedoura lhe serviu de berço, e as companhias que ele tinha ali eram os animais que ali estavam com eles. Então, quanta simplicidade e quanta pureza existe nesse local, e quanta beleza e quanta luz existe nesse local. Então, Francisco quis trazer para os seus irmãos e para a comunidade ali presente, né, esse cenário simples, humilde, mas cheio, radiante de luz, radiante de vida. E como é bonita a vida, como é bonita uma criança que nasce, uma criança que desponta, né? A alegria dos pais, a alegria dos avós, a alegria dos parentes, a alegria dos vizinhos. Todo mundo ia ver a criança que nasceu. Oh, nasceu o filho de fulano. Aí vai todo mundo lá ver a criança, né? Contemplar alguém que ninguém conhecia, que agora existe. Quer dizer, o verbo de Deus, o Filho de Deus, que estava junto de Deus, agora está no nosso meio, está aqui nesta criança. E Francisco quis mostrar isso. Por isso que quando nós construímos o presépio, né, justamente para trazer a imagem à nossa mente, né, a imagem física de algo espiritual, profundo, a presença de Deus no nosso meio. Deus não vem vestido de majestade, Ele vem humilde, Ele vem simples, Ele vem na nossa condição, Ele vem na nossa humildade, e ali Ele fala. E eu lembro muito bem, na minha vida, na minha infância, quando chegávamos próximo do Natal, meu pai construía um presépio lá em casa. E nós crianças, eu era criança naquela época, devia ter uns 7 ou 8 anos por aí, e a gente desenhava os carneirinhos, pintava eles, tudo, colocava aqueles brilhos em volta dele e colocava no meio da grama, no meio do presépio, depois acendíamos as velas e espirrávamos água, né, e até aquelas gotículas de água que ficavam sobre a grama, emitia o brilho da vela acesa, porque não tinha energia elétrica naquela época. Por isso que se enfeita com flores, com velas brilhantes, né, com lâmpadas brilhantes, né. Hoje nós temos todos esses recursos, né. Lá era bem natural mesmo, bem real, e a gente ficava ali e cantava a noite feliz e com uma alegria muito grande. Não tinha muitas palavras, mas tinha algo concreto. Um presépio, um menino, os pais ali em volta, os animais, os anjos. Deus se faz presente no nosso meio. Alegremos-nos com isso e contemplemos o presépio, deixando-nos o coração aberto para que Ele receba toda a luz e toda a graça que Ele emite, porque o presépio é o próprio Deus no nosso meio. Convido você a rezar agora ao Pai das Misericórdias e fazermos essa entrega a Ele, e fazermos esse abandono nas mãos do Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que o seu coração e toda a sua casa, toda a sua família esteja aberto à luz de Deus, que neste Natal é representada no presépio, e que vocês possam receber todas as graças e bênçãos dos céus. E eu os abençoo, a você e toda a sua casa e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.